Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso paulochagas.net aqui na Imagem TV e dizer a vocês que é um prazer estar de volta. Miller deu um jeitinho de nos colocar ao vivo também no Facebook, além das páginas da Imagem TV. Então vamos falando, né? Temos muitos assuntos a serem tocados daqui para frente. Dizer a vocês que nestes últimos dias nós temos refletido muito sobre as nossas ações, os nossos compromissos profissionais, entre outras coisas. E neste último final de semana, conversando com um parceiro, um grande amigo lá de Balneário Camboriú, e ele ia dizendo: Paulo, a gente tem que pensar em alguns pilares da nossa vida e que nós precisamos realmente refletir e seguir esses pilares, né? Entre eles, claro, a comodidade de ter as condições de buscar recursos financeiros para sobreviver, mas não colocar isso como a premissa número 1. E sim, o congraçamento com os amigos, com a família, o tempo livre que você precisa ter para poder ter um equilíbrio na sua própria convivência na sociedade e para o seu próprio bem-estar. Então, nesse bate-papo, uma reflexão bastante importante sobre esses condicionamentos. Eu acho que é realmente importante que nós tenhamos um balizamento de todos os nossos cronogramas profissionais e pessoais e ter uma vida mais regrada, com cuidados e tudo mais, porque nós estamos tendo exemplos de pessoas perdendo realmente a vida muito cedo. E a gente às vezes não se dá conta que, ao mesmo tempo em que você está só preocupado com suas questões financeiras e profissionais, está esquecendo efetivamente de viver a vida como deveria ser vivido. Porque daqui a pouco o tempo realmente passa e ele é implacável e nós não vamos ter mais tempo para recuperar o tempo de ter vivido a vida. É mais ou menos isso. Então, estamos aí, né, numa situação um pouco mais cômoda e tentando ser mais feliz nesta caminhada que a gente está tendo profissionalmente e pessoalmente. Mas, enfim, gente, nós estávamos analisando até agora há pouco, eu e o Miller aqui na Imagem TV, e eu tenho conversado e observado as questões políticas municipais, estadual e também a nível federal, e eu quero fazer aqui uma colocação para muitas pessoas, ou para vocês, porque muitas pessoas até agora não se deram conta do que está acontecendo nacionalmente em termos políticos. Talvez eu esteja errado, mas talvez também não. Acredito que as pessoas que estavam envolvidas no governo anterior de Dilma Rousseff, e vocês perceberam que o PT, o Partido dos Trabalhadores, passou a ser o patinho feio. Ninguém mais quis ser amigo, ninguém mais quis se aproximar, enfim, isolaram o PT de certa forma, que o partido não tem mais força nem para reagir, nem a nível municipal, muito menos estadual, e está também decaindo a nível federal. Pois, se vocês não se deram conta, a mesma situação, talvez ainda não na proporção que chegou o PT, está seguindo o PMDB. O PMDB agora é o patinho feio da vez. Se vocês analisarem, praticamente os partidos que estavam alinhados com o PMDB não estão mais se sentindo confortáveis em permanecer ao lado dele neste momento e também não estão muito entusiasmados com a possibilidade de serem parceiros no futuro. Então vejam bem que agora a decadência talvez possa ser também do PMDB. E a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, tem colocado em xeque uma série de outras questões que está colocando em polvorosa, gente, está colocando em polvorosa o mundo político desse Brasil, principalmente nas internas do PMDB. Está mais ou menos assim em salve-se quem puder desde já, porque mais adiante, né, a forca, a guilhotina, seja o que for,
estará pegando talvez muita gente ligada também ao PMDB e também a outros partidos. Vocês não se iludam que as questões envolvam apenas o PT e o PMDB. Todos os partidos têm a sua cota, né, de participação em alguma situação escusa nesse país. Muito bem. Então, diante deste reflexo de que o PMDB está sendo o patinho feio neste momento nacional e estadual, a gente percebe algumas reações internas no estado de Santa Catarina. Muito bem. Vamos então chegar a esta análise, talvez, que eu queira fazer, porque eu quero fazer para vocês. Vocês sabem que nós temos 3 municípios em Santa Catarina que estão disputando o segundo turno, né? Florianópolis, Joinville e Blumenau. Lá em Florianópolis, o Jean Loureiro, do PMDB, contra a Ângela Amin, do PP. Lá em Blumenau, nós temos o Napoleão Bernardes, do PSDB, e o Jean Kuhlmann, do PSD. Lá em Joinville, tem o Udo Doller, que vai à reeleição pelo PMDB, e tem o Darcy de Matos, do PSD, disputando as eleições lá em Joinville. Então vejam bem, em 2 municípios, Joinville e Blumenau, tem candidato do PSD, ou seja, do governador João Raimundo Colombo. Em Florianópolis, o PSD está aliado a Ângela Amin, a esposa do deputado federal Esperidião Amin, ex-governador e tudo mais que vocês estão sabendo. Então, a briga para eleger os candidatos pares nestas eleições deste segundo turno em Blumenau, Joinville e também em Florianópolis, está tendo, sim, o reflexo nacional das negatividades envolvendo agora o PMDB. E a gente não sabe qual vai ser o futuro do PMDB a partir do momento em que Michel Temer assumiu a condição de presidente da República e não está tendo aquela desenvoltura necessária como presidente, que ele mesmo esperava. A reprovação dele nacionalmente é uma vergonha, está com índices estratosféricos de rejeição nacional e de desaprovação. E quem que quer ser parceiro de uma pessoa extremamente hoje desaprovada e negativa no Brasil? Ninguém. Então esta briga eleitoral, agora vamos nos ater mais em Santa Catarina, está bastante grande. Há uma briga para eleger os candidatos do PSD por parte da cúpula do PSD de Santa Catarina e estão engajados outros menores partidos, entre eles o próprio PSDB e tudo mais. Então, diante desta necessidade de fazerem os seus candidatos, né, lá em Blumenau, a cúpula do PSDB esteve neste final de semana dando a maior força para o Napoleão e tudo mais, numa mobilização de que veio gente de toda parte para ver se conseguem fazer com que o Napoleão Bernardes, do 45, se eleja lá em Blumenau. Dando talvez o troco disso tudo, nesta segunda-feira a cúpula do PSD, todos os líderes do PSD e do PP se reuniram em Florianópolis, inclusive o nosso prefeito eleito aqui de Lages, Antônio Seron, todos estiveram então lá em Florianópolis numa ampla frente para dar apoio e sustentação para Ângela Amin. Estão tentando reverter a preferência hoje de Jean Loureiro, que está na liderança das pesquisas e tudo mais em Florianópolis, e as coisas estão diminuindo porque ele está caindo e a Ângela está subindo, e nesse segundo turno não se sabe ainda qual vai ser a decisão, mas estamos na reta final, nesta última semana de campanha desse segundo turno. Então, gente, a briga está feroz nesse sentido. Agora eu quero buscar para vocês uma lembrança. Assim que João Raimundo Colombo assumiu o governo do estado de Santa Catarina na sua segunda eleição, logo após ali 2012, 2014, melhor dizendo, quando ele assumiu o seu segundo mandato, quem foi que ele escolheu para liderar o governo dentro da Assembleia Legislativa, para ser o líder do governo? Nada mais, nada menos do que um pepista, o Silvio Drevec, do PP.
deixou todo mundo apavorado e sem entender a razão de João Raimundo Colombo, nosso governador aqui de Lages, ter escolhido um pepista, pois contra ele na eleição o PP foi adversário, gente. Vocês lembram? O PP acabou sendo vice do PSDB, do Paulo Bauer, e vocês imaginem que situação, logo depois das eleições, ele convidar um cara do PP para ser o líder do governo, o homem da confiança dentro da Assembleia Legislativa. Então, foi talvez uma decisão inusitada, e até hoje, nós estamos em 2016, já há 2 anos de governo, o Silvio Dervec permanece firme como líder do governo na Assembleia Legislativa. E agora nós estamos vendo o PSD dando integral apoio a Ângela Amin para as eleições de prefeita de Florianópolis, né? Isso quer dizer o quê? Que esta aliança já firmada em janeiro de 2015, ali, quando Raimundo recém assumiu o governo, e agora toda essa participação do PSD apoiando Ângela Amin, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nas eleições de 2018, eles estarão juntos para o pleito ao governo do estado de Santa Catarina. E vocês sabem que o PSD tem já os seus pré-candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, entre eles o Gelson Mirizio, presidente da Assembleia Legislativa. Também tem aí o nome também sendo jogado a essa possibilidade, João Rodrigues, o deputado federal, e ainda Antônio Gavazzoni, da Secretaria da Fazenda do governo do estado de Santa Catarina. Então vejam bem, minha gente, como é que está hoje a situação. Então o Patinho Feio PMDB em Santa Catarina, queiram ou não, ele também provavelmente será deixado de lado para as eleições estaduais. Se vê que o PSD não está querendo mais a continuidade, vai terminar esta parceria de PMDB e PSD, que fazem parte do governo atualmente, essa parceria para 2018, tenham a certeza, não vai existir mais. Então, muda-se o quadro completamente para as eleições ao governo do estado de Santa Catarina em 2018, com esta separação desta amizade. E esta separação, com certeza, aconteceu assim que ocorreu, infelizmente, a morte do líder Luiz Henrique da Silveira. E aí o partido praticamente não teve mais a mesma densidade de liderança, eu estou falando do PMDB, para aglutinar as lideranças do PSD, que são parceiros hoje de governo. Coube, com certeza, ao atual governador, Raimundo Colombo, assumir as rédeas, o controle da principal liderança do estado de Santa Catarina e ocupar o espaço de articulador político. Então, estão aí estas questões que a gente está colocando para vocês, dessas mudanças a partir de agora. Então vamos aguardar quais serão os resultados das urnas neste segundo turno em Florianópolis, neste segundo turno em Blumenau e também em Joinville. E aí poderemos ter um quadro, um panorama um pouco mais claro do que será 2018, embora tudo isso já esteja explícito diante dos nossos olhos o que vai acontecer para 2018. E até digo a vocês, independente de resultado nessas eleições, com vitória em Blumenau dos tucanos ou do PSD, em Joinville do PSD ou do PMDB, ou em Florianópolis do PMDB ou do PP, não importam os resultados dessas eleições, estarão para 2018 muito juntinhos, muito certos, uma coligação futura envolvendo o PSD e a retomada desta parceria com o PP, e seja lá quem for mais, provavelmente também a volta do PSDB a esse grupo que sempre trabalhou contra o PMDB, entre outras coisas, nas eleições de 2018. E não saberemos, claro, em que situação vai estar o PMDB para simplesmente lançar uma candidatura própria, porque o respaldo nacional do PMDB está cada vez mais negativo, repito a vocês, diante da negatividade absurda hoje do presidente Michel Temer diante da opinião pública nacional. Tá bom? Encerrado este assunto, eu gostaria de entrar rapidamente em algumas questões mais locais. Nós estamos já convivendo
com a organização do Natal Felicidade. É uma maravilha esse momento, esse clima de Natal já começa realmente a contagiar a cidade de Lages. E eu quero dizer a vocês, eu estive nesse final de semana conversando com este meu compadre, com esse amigo de Balneário Camboriú. Nós estivemos lá em Termas do Gravatal, naquele município maravilhoso que é lá no sul do estado, uma maravilha. E dizer a vocês que o que tem de coisas bonitas no nosso estado de Santa Catarina e que a gente praticamente não conhece, um desses lugares é o Termas de Gravatal. Se você não conhece, vá viver aquele município nas suas termas, com as suas águas quentes e tudo mais, que inclusive são medicinais. Eu aconselho vocês a irem. E se puderem conhecer o Hotel Internacional Termas do Gravatal. Vou fazer até um merchandising aqui no programa do Miller. Além disso, gente, nós fomos visitar uma cidade em São Martinho. Aliás, nós fomos visitar a cidade de São Martinho, mais propriamente no interior. Você não imagina o que é entrar em estradinhas do interior, onde você vê as criações, né, as vacas e bois e tudo mais nas estradas, e de repente você se dá de cara com um vilarejo, né, não lembro mais aqui, Vargem do Cerro, se não me engano, ou Cerro da Vargem, Vargem do Cerro. Você chega nesse vilarejo e encontra uma loja chamada Full House. E esta loja é restaurante, ela é também um lugar de muito aconchego com animais, entre outras coisas, e você compra as melhores bolachas do Brasil neste lugar. E pasmem os senhores, o número de turistas presente e visitando este lugar naquele momento, a tal de Full House, e eu não conhecia, não podia nem ter ideia de que esse lugar, né, Vargem do Cerro, não sei o que, eu acho que é isso, lá na região de São Martinho, é um bairro de São Martinho, e com uma beleza estonteante, uma beleza muito grande e que você não entende como é que coisas fazem sucesso dessa forma em lugares tão inóspitos, digamos assim, dentro do estado de Santa Catarina. Aí dá para você sentir a riqueza de coisas que nós temos dentro do estado de Santa Catarina e que a gente desconhecia. Eu, pelo menos, desconhecia, mas estou falando para vocês que se um dia puderem conhecer lá em São Martinho, esta Full House, vão conhecer, porque é coisa muito linda. E também, se puderem, visitar Termas do Gravatal, que maravilha de cidade, que pessoal mais prazeroso de conversar, de conviver naquela cidade. Então, o clima de Natal por lá também já tomou conta. Mas é só para fazer aqui uma parte para vocês, dizendo que a gente está mudando realmente o comportamento de vida e vivendo um pouquinho estas questões. Vamos falar um pouquinho rapidamente de futebol aqui, antes de nós encerrarmos o nosso programa. Eu tenho acompanhado uma pesquisa que os clubes de Santa Catarina estão lançando para saber por que há uma diminuição do torcedor nos estádios. Então eu respondi esta pesquisa ali, as perguntas eram muito repetitivas, mas de qualquer forma eu contribuí com essa pesquisa, porque é importante entender qual a razão que o torcedor está indo cada vez menos nos estádios. Primeiro, eu acho que a equipe local, ou seja, tanto de Chapecó como de Florianópolis, de Criciúma, de Joinville, de Blumenau, todos os times aqui de Lages que estão disputando o Campeonato Catarinense, precisam, estas cidades, ter um time qualificado. Um time que vá a campo e realmente seja atrativo para o torcedor. Este é o primeiro ponto para você ir ao estádio. Este time tem que entrar em campo, mostrar competência e principalmente somar pontos para atrair e mexer com o psicológico do torcedor. Porque você sabe, você não vai ao estádio com um time que só perde, que só perde, que só perde e fica lutando para não ser rebaixado. Então você praticamente não vai ao estádio. Isso a gente não pode comparar com as equipes que estão disputando a Série A. Você veja bem a questão do Internacional de Porto Alegre. Estava lá na rabeira, estava na zona de rebaixamento e a torcida lotando o estádio cada vez mais para salvar o time. É diferente dos nossos times aqui de Santa Catarina e do comportamento de torcida para uma torcida nacional, para uma torcida em âmbito regional ou estadual. Mas, de qualquer maneira, é válida esta pesquisa e nós vamos responder. Uma outra questão, com certeza, é o valor dos ingressos. É muito alto e isso tudo realmente pode comprometer a participação dos torcedores
nos estádios. E também com relação aos horários em que esses jogos acontecem. Tudo isso influenciam diretamente, porque se você coloca um jogo local aqui, digamos, às 4 horas da tarde, e a televisão mostra, por exemplo, um Grenal nesse horário, 4 horas da tarde, muita gente prefere ficar em casa vendo televisão para assistir o Grenal do que ir no estádio ver um time que de repente está capengando e outras coisas, e é muito melhor ficar em casa. Então, todos esses critérios precisam ser observados para que os clubes de Santa Catarina tenham a participação cada vez maior do seu torcedor. E já que estamos falando de Santa Catarina, eu quero lembrar a vocês que a Chapecoense joga pela Sul-Americana o jogo da volta diante do Júnior Barranquilla da Colômbia nesta quarta-feira. Então, Santa Catarina, o time de Santa Catarina, a Chapecoense, é o Brasil na luta da permanência pela participação na Sul-Americana. Perdeu de 1-0 o jogo de ida. E agora, com este resultado, se fizer 1-0 de novo na Arena Condá, e olha que a Chapecoense poderia ter saído com um resultado bem melhor lá da Colômbia, teve grandes oportunidades desperdiçadas e deu para ver que aquele time não é grande coisa não. A Chapecoense tem todas as condições de reverter este quadro, vencer o jogo e continuar subindo na Sul-Americana e tudo mais. E assim por diante. E nós agora estamos nesta torcida, então, pelo nosso time de Santa Catarina. O que mais que nós temos para falar para vocês antes de nós encerrarmos o nosso programa? Até falando um pouquinho de futebol, minha gente, eu fiz uma crítica até pesada ao deputado federal Edinho Bess, que propôs uma audiência pública para debater as questões da seleção brasileira, de como ela é convocada e tudo mais. Agora imaginem qual a importância de se fazer uma audiência pública no Congresso, na Câmara dos Deputados, para debater os critérios de escolha dos jogadores que fazem parte da seleção brasileira de futebol. Oh, meu Deus! Deixa essas questões serem discutidas pelas pessoas que realmente entendem de futebol. Se por acaso se reunissem todos os técnicos de futebol do Brasil para debater essa questão, eu estaria aplaudindo, né? Estaria ressaltando a iniciativa, porque o Brasil estaria mobilizado para discutir o melhor para o futebol brasileiro. Agora, eu entendo até que os deputados são torcedores e tudo mais, querem o melhor para a seleção brasileira. Agora, chamarem o Tite para entender quais os critérios que ele usa para escolher os jogadores que compõem a equipe da seleção brasileira, e aí, dependendo da situação, querem propor alternativas para ajudar o técnico. Ah, meu Deus! Deixa de lado essas questões, deixa todo o pessoal do futebol cuidar do futebol. E você que é deputado, Edinho Bess, é torcedor do Brasil, continue sendo torcedor, né? Já como deputado, as coisas estão muito complicadas, vocês têm um Brasil inteiro para cuidar, né? E que está aí se desmantelando diante da situação econômica e política e entre outras coisas. Vocês ficam preocupados com o que o Tite está convocando para a seleção brasileira, e justamente no momento que a seleção voltou a estar no auge. Se tivesse lá embaixo, né, na fase classificatória das eliminatórias da Copa do Mundo, até de repente poderia rediscutir esse assunto. Mas no momento em que o Tite chegou e deu um up, né, uma elevada na seleção brasileira, e hoje é líder da chave nas eliminatórias, e quer dizer o quê? O que vocês querem mais? Deixa o rapaz, acertou, a seleção brasileira está uma maravilha e tudo mais. Agora vem o Edinho Bess querer levar o Tite para a Câmara dos Deputados para ouvir dele quais os critérios. Lá vai o Tite dizer, eu convoco porque o jogador é bonitinho, porque ele é bom, porque ele chuta com os dois pés, né? Porque joga no Barcelona, porque joga no Inter de Porto Alegre, porque joga no Grêmio. Aí vai dizer o deputado o que depois disso? Ah, tá bom, é jóia. Bom, coisas que a gente até não entende muito. Mas enfim, pessoal, quero deixar um abraço para vocês e lembrar que o Outubro Rosa ainda está em andamento. O Outubro Rosa é aquela campanha de prevenção, de conscientização com relação ao câncer de mama. É muito importante a participação da mulher e das pessoas e da sociedade com relação a isso. E vem aí o Novembro Amarelo. Aí é a nossa vez, nós dos homens, a também nos preocuparmos com outro tipo de câncer. Que é o câncer de próstata, e entre outras questões. Então, todas as prevenções envolvendo a nossa sociedade, mulheres e homens, não precisamos apenas de campanhas para lembrar que há necessidade da gente fazer exames preventivos e procurar um médico sempre que possível, o mais vezes
possível você procurar um médico para fazer as suas prevenções. Então, minha gente, é mais ou menos isso, e nós estamos agora aguardando o que vai desenrolar, para nós encerrarmos o nosso programa, o que vai desenrolar nestes meses finais, novembro e dezembro, diante da nova administração que se avizinha, envolvendo o prefeito eleito Antônio Seron, e estamos com muita expectativa nas decisões que ele deverá tomar a partir de agora em todos os sentidos. Cada ação, cada decisão do prefeito eleito Antônio Seron passa a ser de nosso interesse, de notícia para a comunidade, para a sociedade lagiana, porque ele será o nosso gestor pelos próximos 4 anos aqui na Prefeitura Municipal de Lages. Enquanto isso, o prefeito Eliseu Matos segue afastado do cargo, sem uma definição futura com relação ao seu estado político, né? Há quem diga que ele deva renunciar ao cargo de prefeito por algumas razões que envolvem o seu processo hoje, envolvendo a Operação Águas Limpas, entre outras coisas, porque ele continua sendo réu e, diante de tudo o que aconteceu já com o prefeito, o processo continua correndo na justiça e ele não tem como se livrar disso de qualquer forma. Ainda terá que responder à lei a respeito deste processo. É um assunto que eu quero trazer na próxima semana com mais abrangência, e aí a gente vai discutir mais este tema que merece uma atenção toda especial. Tá bom, minha gente? Um grande abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, aqui na Imagem TV.